Deus seja louvado. Iniciamos esse santo culto de louvores a Deus, com ordenação de um ancião, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como sabemos que o Senhor tem preparado nesta noite para nós uma ordenação, o servo de Deus, ancião, que será ordenado para a cidade de Areado. Mas devido, irmãos, a igreja ser pequena, e nós estamos com prudência para que não venha acontecer nada, em comum acordo com ele e com os demais irmãos do ministério, foi transferida para ser feito aqui em Alfenas, aonde tem um espaço suficiente para todos, e possamos sentir ou falar de Deus dentro da nossa alma. No nosso meio cumpre a palavra, a seara é grande, os obreiros são poucos, e o Senhor tem preparado esse ano para nós no estado de Minas Gerais, entre anciãos e diáconos, 205 servos de Deus para trabalhar nesta obra, e um deles, nosso irmão Américo. Ancião quer dizer uma palavra, irmãos, muito linda, muito bonita, porque o ancião, primeira coisa que ele tem que ter cuidado, para que não suba no seu coração o espírito da grandeza. Porque, irmãos, alguém vai falar, o Senhor dará graça de dar alguns conselhos, mas não é para ele que vai ser ordenado, é para todos nós. Porque alguém poderá dizer, eu tenho vontade de ser um ancião, um cooperador, um diácono, um encarregado regional. Boa coisa você deseja. Não é pecado desejar o episcopado, mas para isso tem algumas coisas que o Senhor tem que manipular a nossa vida, e o ancião tem que ser um homem amigo da irmandade. A irmandade tem que caber dentro do coração dele, e ele caber dentro do coração da irmandade. Que não suba em vosso coração a grandeza, sou eu que mando, agora sou melhor do que os outros. Não, você é o mais pequeno de toda a igreja. Porque isso aqui representa um restaurante espiritual. Olha quanta gente sentada no restaurante. E quem é importante? É o freguês ou é o garçom? O freguês é mais importante do que o garçom. E o ministério é o garçom, que vai pegar do trono da graça de Deus pela revelação e distribuir a irmandade. Esse o ancião ou o diácono que Deus prepara, não tiver no coração, não for preparado, tem que ser um homem, dar atenção às crianças, dar atenção aos mais humildes, dar atenção aos velhinhos, para que você, ancião, entre no coração da irmandade. Eu posso dizer, irmãos, diácono é muito bom ser, que eu fui diácono por uns anos. Ancião, tudo que aparece na igreja, o ministério da palavra, o ancião, o cooperador, o diácono, aparece na igreja. Mas o coitado, o diácono não aparece, nem as irmãs da piedade. E o ancião tem que ter cuidado, para que ele, quando ver as coisas, o ancião vê a fraqueza do irmão lá fora. Viu, irmão Américo? Nunca você prega no público alguma coisa para acertar aquele irmão. Deixa que o Senhor revela para outro. Ah, mas como que eu faço? Você dobra o teu joelho e fala, Senhor, revela para outro aquela necessidade. E o Senhor revela para outro que não viu. Feliz do ancião, do cooperador, que não tem o cajado na mão para bater, mas tem o cajado na mão para pastorear, irmãos. Feliz do ancião que tem misericórdia,
porque tem ancião que é duro, tem ancião que quer fazer uma doutrina muito pesada, e não foi o ancião, cooperador, o diácono, ninguém que morreu na cruz para salvar a nossa alma. Quem morreu foi o Senhor Jesus. E Ele põe nós para não ser duro, para nós pastorear. Meu saudoso papai, todos que estão aqui conheceu ele, falava sempre para mim: meu filho, erra tendo misericórdia, para que o dia que você precisar de misericórdia, alguém tem de você. Então não podemos nós, de maneira alguma, querer que somos alguma coisa na igreja, querendo que nós somos o melhor. No caso do nosso irmão Américo, veio para a cidade de Areado há 10 anos. Quando ele chegou lá, já tinha obra, já tinha um ministério. Então que respeite os cooperadores, que respeite o diácono, respeite a irmandade, para que ele possa ser um homem que tem boa entrada e saída no meio da irmandade. Porque sempre é difícil, irmãos, quando vem alguém de fora e chega na cidade, como ele já faz 10 anos, um bom tempo, e tem um relacionamento, às vezes, porque, irmão Américo, você não vai conseguir agradar todo mundo, nem o Senhor Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas tenha a luz de Deus e faça de tudo para agradar a irmandade. E hoje o Senhor diz, como naquele dia, Ele diz para Pedro, hoje o Senhor te diz, irmão Américo, em nome de Jesus Cristo, receba o dom da sabedoria. Para que você entre e saia no meio do povo, dá ouvido àqueles que já estavam lá, não aceitando alguma coisa, não, sim, tendo autoridade como ancião, como servo de Deus, mas com amor, com carinho, com sabedoria, com paciência, não ser precipitado em nada. Agora eu sou ancião, é eu que mando. Não, meu pai sempre falava uma coisa: quem segura o morião é a terra de longe ou é a terra de perto? Que segura o morião para fazer a cerca é a terra de perto. Sabe quem é a terra de perto? É a irmandade da nossa igreja. Não adianta ser bom lá fora, na outra cidade, e na cidade que nós estamos, nós não ser bem-quisto. Temos que ser bem-quisto primeiro na nossa irmandade, para depois sairmos para fora. Que não adianta nada, vai lá fora, é uma coisa bonita, vai na tua cidade, esse ancião, e Deus me livre, nós não gostamos dele aqui. Vocês pensam que não tem isso? Tem muito. E como você está começando, tem os diáconos, outros que vai ser ordenado, lembra deste conselho: primeiramente seja bom na tua igreja, para depois você sair para fora. Mas tem alguém na minha igreja que não gosta de mim. Tem na minha também, não tem problema. Se tem a maioria que está com você, mas aqueles que você sabe que não gosta de você, é o que você mais vai agradar. Não é agradar dando as coisas, não é agradar dando o ministério, não, dando maior atenção, dando as palavras vindo do céu. Vai lá fazer uma visita, ora com ele, aquele irmão, mas escuta, eu não topo muito ele, mas olha o amor dele, olha o carinho dele. O que acontece? Eles vão passar a gostar de nós, irmãos, e eles gostando de nós, eles suportam nós, porque o ancião, está escrito na palavra, o ancião, cooperador, diácono, é o anjo da igreja. E o anjo não traz coisas ruins, traz coisas boas. E nós temos que ter cuidado, porque o maior inimigo que todos nós temos aqui, sabe quem que é? É a nossa própria carne.
Nossa carne, se deixar, ela traz grandeza, ela traz palavras mal colocadas, mas se você hoje e todos nós mortificamos a nossa carne e vivificamos a nossa alma. E para isso deve ter algum irmão, mas como que Deus faz? É assim, irmãos. O Senhor vai dando revelação ao seu servo que atende a região, os anciãos mais antigos, diácono. E quando chega essas épocas agora da reunião, aí faz-se uma ficha, e nesta ficha vai lá o nome de quem vai ser apresentado. Vamos dizer assim, nosso irmão Américo Marques dos Santos Júnior, cooperador de jovem na cidade de Areado. Esse irmão, meu irmão bom, tem um bom relacionamento com a irmandade. Eu sinto que ele deveria ser um ancião. Aí o outro, mesma coisa, vai 2, 3, 4, na mesma comunhão, faz a ficha dele, levanta a vida material dele, porque o homem, para ser ancião, diácono, cooperador, ou qualquer um na igreja, tem que ser um homem limpo, não pode ser um homem que não paga as suas dívidas, não pode ser um homem de língua dobre que fica falando, não, tem que ser um homem que serve de exemplo. Perfeito ninguém é, perfeito é só o Senhor, e o Senhor fala assim para nós: vocês olham por fora, e o Senhor fala, e eu vou olhar por dentro. Nós fazemos a ficha, vamos lá em Belo Horizonte, nos anciãos mais antigos, olha, na cidade de Areado tem necessidade do ancião, e nós em comum acordo, junta lá os irmãos de Alfena, os irmãos de Poço, nós chegamos, irmão, na comunhão de apresentar nosso irmão Américo. Aí vê tudo certinho, tudo certinho, quanto tempo de crente, como é a esposa, como é que funciona, foi músico por 14 anos, veio de São Paulo, tudo certinho. Ah, tá bom, acabou de fazer a ficha, põe de lado, e assim vai indo. Quando chega na hora, vai orar. Servo de Deus mais antigo que preside sobre nós, diz estas palavras, vamos apresentar os anciãos. Américo Marcos dos Santos Júnior para a central de Areado. Nós que apresentamos não podemos responder, só vai responder quem não conhece ele, mas Deus falará na boca daquele que não conhece para poder aprovar ele ou não. E vocês pensam que é todos que é aprovado? Não. Aí de repente estamos lá na comunhão, um irmão, eu sinto a vontade de Deus, eu também sinto a vontade. 3, 4, 5 manifesta, está aprovado, irmãos. E hoje ele foi aprovado na oração, e hoje ele vai ser ordenado com a imposição da mão do presbitério. Então é uma coisa muito linda, e para isso nós temos que ter, irmãos, algumas dom, não de pregar, o dom de ser um homem. Nós vamos ler agora em Timóteo, para nós vermos, cada um se quiser abrir a Bíblia, primeiro a Timóteo. Primeiro a Timóteo, capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Bispo quer dizer ancião, é divergência de língua. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o bispopado, excelente obra deseja. Então todo irmão que deseja ser um ancião, diácono, cooperador, tudo que você desejar, boa coisa é. Não é pecado. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Tem que ser um homem que seja um irmão irrepreensível, quer dizer, que não dá motivo para ser chamado a atenção. Um homem calmo, um homem que olha bem aos seus negócios, um homem que pesa a palavra que sai da sua boca,
porque o que sai da boca não volta mais. Temos que ser irrepreensível, porque nós do ministério somos o espelho. Do jeito que o ministério é, a irmandade é. Se é um ministério virtuoso, a irmandade é virtuosa. Se é um ministério, como diz, com pouca virtude, a irmandade é com pouca virtude. Então nós temos que ser irrepreensível, marido de uma mulher, porque antigamente, antes de Cristo, o homem podia ter diversas mulheres, mas agora, depois de Cristo, o marido de uma mulher, vigilante, um homem que tem a luz de Deus na sua cabeça, vigia os seus passos, vigia o seu andar, vigia o seu falar, vigia onde vai, vigia o que faz, para que não deixe depois algum descontentamento no seu ato. Então seja vigilante, seja sóbrio. Quer dizer que uma pessoa que não seja, irmãos, hoje ele está de um jeito, não, que ele seja um homem que não seja, irmão, sóbrio, que você hoje tem que ter firmeza. Sóbrio quer dizer que não é dado a bebida também, não faz as coisas por nenhum impulso, faz as coisas guiado por Deus, porque o homem que faz as coisas guiado por Deus, ele não erra, honesto. Está vendo? Ah, mas eu não, tudo que você faz, o que eu faço. Ah, mas fulano não viu, e o Senhor não está vendo? E está escrito na palavra: eis que o Senhor Jesus é o porteiro, e ninguém vai ao céu se não passar por ele. Então o homem e a mulher desonesta não pode herdar a vida eterna. Agora, se você é um homem honesto, quando aquele homem, ou esse aí é honesto, e muitas das vezes o adversário prepara, faz um teste em nós sobre a honestidade, e nós temos que ser honestos. Hospitaleiro, hospitaleiro não é você ir na rua pegar um para botar na tua casa, não. Hospitaleiro, dando atenção, amoroso. E se você também quiser hospedar na tua casa, também não tem problema, mas não é para você pegar aquela multidão, levar, não. Você às vezes não conhece o irmão, não conhece não, porque hospitaleiro quer dizer ter um bom relacionamento. Um homem que o povo gosta dele, ele gosta do povo, não é um homem iracundo, cara ruim, cara feia, está de mal para a vida. Não, o homem de Deus tem que estar sempre um sorriso no rosto. Por quê? Está escrito na palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, para que cara feia? Ah, mas tem prova, tem luta. Mas uma coisa nós temos que saber: nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nossa pátria está no céu. Então vamos nós ser um homem alegre, para quando alguém aproximar de você, a tua alegria possa contagiar aqueles que estão vindo. Não é um homem porque é um ancião, porque é isso, aquele cara ruim, chega uma moça para falar, não recebe, não recebe uma criança, não recebe o velho, não, por quê? Você não é nada mais do que eles. Então nós temos que ser um homem hospitaleiro, apto para ensinar, está vendo? Se você não tem essas qualidades, como que você vai saber ensinar? Ah, mas com quem eu vou aprender? Você vai aprender com quem está falando, o Senhor Jesus. Dobra o teu joelho e o Senhor vai te ensinar tudo essas coisas. Não é chegar alguém para poder fazer uma pergunta, você já dá uma má resposta. Não. Mais uma vez, para abrir a boca tem que pensar até 3. Porque a palavra que sai da tua boca liberta uma alma e mata uma alma. Não é só no atendimento, não, lá no negócio, lá na rua,
na sociedade, aonde você for, você está brilhando, porque você é um servo de Deus. E o adversário procura, às vezes, querer roubar a nossa paz, para abrir a nossa boca, para falar o que não convém, mas o Senhor diz: naquele momento eu vou visitar a nossa alma. Não dado ao vinho, não podemos ser um homem que damos a bebida forte, não. Está escrito lá, irmão, em Provérbios: quem é dado ao vinho, quer dizer, quem é dado a estas coisas são os amargurados de espírito. E nós não temos amargura de espírito, nós temos a vida de Cristo dentro da nossa alma. Então temos que ter cuidado. Vamos lá na igreja, numa reunião, e de repente vamos saudar o irmão, temos aquele irmão, aquele bafo, vamos falar bem claro, de uma bebida alcoólica. Isso não é para nós, irmãos, isso não é para nós. Não espancador. Ah, não, agora aquele irmão vai ver comigo, aquela irmã, que é isso? Essa obra não é nossa, essa obra é de Deus, que Deus já deu lá no começo. Deus vai te dar o cajado, não para espancar, para pastorear. Esse cajado espiritual que é o ministério, é para você tirar o lobo do meio das ovelhas, é para você ter a luz de Deus, para que não venha atrapalhar. Não cobiçoso de torpe ganância, é uma das coisas piores. Nossa carne é o pior, irmão, inimigo que nós temos. Tem um que é 2, tem 2 que é 4, tem 4 que é 8, nunca contenta com aquilo que tem, e começa a envolver o tempo que tem nas coisas deste mundo. Sim, temos que trabalhar, temos que ser certo com o nosso negócio. Aí alguém diz: ah, mas eu não tenho tempo. O Senhor vai te ensinar você a fazer o tempo. O dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. Nestas 8 horas não sobra um tempo para trabalhar para o Senhor? Então tem tempo. Saiba administrar a hora, e você terás tempo para trabalhar na minha obra. Ele diz: mas moderado é aquele homem que ele é moderado, não é estourado, não é um homem muito nervoso, não, ele é moderado. Vê alguma coisa errada, calma, modera. Não contencioso. Contencioso é aquele, ele quer saber tudo. Vai num lugar, a reunião determina, vamos fazer isso. Não, eu não concordo. Só ele que não concorda. Contencioso. E o Senhor manda: não podemos ser contencioso. Vai numa reunião, escuta alguma coisa, espera os mais velhos dar o parecer. Se a maioria deu o parecer daquele lado e você é contra, cala-te. Por quê? Para que você não vai entrar em disposição. Porque lembra bem, antes do nosso irmão chegar, já tem alguém aqui, irmãos. Então esta que é a obra de Deus, trabalhando no amor, não avarento, só pensa no dinheiro, é uma ganância. Ah, eu não vou lá não, porque se eu for lá, eu vou gastar na gasolina. Se Deus te abençoou, gasta o que Deus abençoou na obra, irmãos. Ah, eu não vou congregar lá fora não, que quanto eu vou gastar? Irmão, não faça isso, o Senhor tem muito para te dar. Eu sempre diz, Deus dá de pregar, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada deste mundo. Se Deus te deu alguma coisinha, andou direito com os seus negócios, vai servir a Deus, irmãos. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e toda a modestia. Quer dizer, se ele não governa bem a tua casa, como que ele vai governar a casa de Deus?
Se não anda bem com a família, como que vai tomar conta da família de Cristo? Então, tudo essas coisas. Agora alguém diz: nossa, mas o coitado do irmão não, nosso irmão Américo é um de todos nós que estamos aqui. Porque vocês podem dizer: mas agora com essa leva de ancião, diácono que pôs, não vai precisar mais. Quem falou para vocês? Tem muitos que estão aqui, estão escutando esses ensinamentos, e já põe a tua vida de acordo, porque daqui um dia é você que vai estar aqui. Olha, nós podemos dizer, há quanto tempo, há pouco tempo estava o irmão Tito aqui, não estava? Não estava o meu papai, saudoso irmão Elias Rabelo? Cadê eles? Já foram. Naquele tempo eu era jovem. Ainda estava lembrando agora, quando eu e o irmão Jair viemos aqui nesse terreno, fizemos uma oração para nós lá falar com o homem da cimenteira. Que coisa linda, Deus abriu o coração do homem. Cadê esse? Já foram. Já está o irmão Jonas aqui com 65 anos. Daqui um dia eu vou embora, e vocês que estão aí vão estar aqui, irmãos, porque o irmão Jorge e os demais não nasceram para semente. Então você não precisa preocupar não. Mas agora não vai precisar. Vai precisar sim. Mas para ser ordenado, temos que ter essas coisas que estamos falando. Nós estamos olhando por fora, e o Senhor vai olhar por dentro. Porque se alguém não governa a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Está vendo? Tem alguém que não tem condição e quer o ministério, e começa até a falar alguma coisa que não deveria falar. Enquadra na palavra, ora a Deus, e o Senhor manda te pregar. Vai chegar a tua hora. Tá bom? Não neófito, quer dizer, não novo de batizado, não novo de idade, não neófito, para que ensoberbecendo se cai em tentação do diabo, está vendo? Pessoa que às vezes é novo, olha assim, mas puxa vida, eu tenho pouca idade, aquele irmão é muito mais velho, eu fui para ancião, ele não foi, eu sou melhor do que ele. Para trás de você, mau pensamento. Você tem que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força, sabedoria para mim entrar e sair no meio do povo de Deus. Então, não neófito, para que ensoberbecendo caia em condenação. Convém também que seja de bom testemunho dos que estão lá fora. Está vendo? Não é ser só essas coisas e não ter bom testemunho. Lá fora anda tudo atrapalhado. Lá fora não tem amizade com os demais. No trabalho que trabalha não dá bom testemunho. Não, nós temos que ser lá fora, aqui dentro, para nós servir, para trabalhar nesta obra. Porque vocês pensam, quando nós levamos esses nomes para ser orado, foi feita uma análise na vida dele. Fomos ver se o nome dele está limpo ou se não está. Você pensa que vai só fazendo de qualquer maneira? Não. Nós temos que fazer o que Deus manda. Olha por fora. Olhamos, levamos. O Senhor olhou por dentro e aprovou ele para nós. E diz aqui mais a palavra. E dobre. E diz: para que nós não podemos, irmãos, ter essas coisas, para que nós não caímos na afronta do diabo. Da mesma sorte é os diáconos também, mesma coisa, é o cooperador de jovem, é o ancião, é o diácono, é o encarregado local, encarregado regional, tudo isto é o músico, porque nós somos espelho na obra. Aqui agora, mas tem que ser perfeito desse jeito. Não, ninguém é perfeito. Você tem que olhar no espelho e olha a tua vestimenta, está boa, está assim, olha espiritual. E quando você olhar no espelho, você vai achar alguma coisa em você. Mas eu fiz aquilo. Não tem importância, o Senhor vai te justificar. Não dá ouvido ao adversário. Então o Senhor pede para nós pregarmos essas coisas. E nós falamos
Entenda bem, não é só para ele não, mas para todos que querem um dia morar no céu. Para que nós possamos fazer, irmãos, uns bons soldados combatentes contra o mundo, contra o pecado, contra a vaidade, para que nós possamos fazer de melhor para o Senhor, porque cada um de nós olhamos, achamos o erro, não achamos pecado, erro achamos. É feliz do irmão e da irmã que olha em você e acha algum erro, porque se você olhar em você e não achar algum erro, você vai entrar na tua mente que você é o bom, que você não tem erro, que você é perfeito. Aí é a hora do diabo entrar e atrapalhar tudo. Mas enquanto nós vemos erro em nós, nós vamos ao pé do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Então é assim que vai. Então Deus preparou para nós, irmãos, na cidade do Areado, nosso irmão Américo Marques Santos Júnior. Por favor, irmão Américo, vem aqui à frente. O nosso irmão Américo, pode chegar aqui, irmão. Não precisa ter medo de mim, não. Fica pertinho. Puxa a orelha, estou só nessa reunião. Nosso irmão Américo, como nós acabamos de ler, de explicar, tudo foi feito, foi aprovado na reunião. Mas para ele escutar, vamos nós aprovar com amém. Amém. Olha bem, está vendo? No céu foi aprovado e na terra foi aprovado também. Certo? Lembra bem que no dia da tua prova, da tua luta, tem uma igreja orando para você na terra. Não usa de autoridade para bater em ninguém. Usa de misericórdia para quando você precisar de misericórdia, o Senhor dará misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Agora Deus dará graça, virá à frente os anciãos e o diácono para nós procedermos à oração de ordenação. Pode vir os anciãos e o diácono aqui em cima. Essa tribuna sai ou não? Ou vai deixar aqui mesmo? Desce. Pode vir os irmãos que não são ordenados, pode vir tudo aqui lá em cima. Os diáconos que ainda não foi ordenado e os anciãos também. Assim. Essa é igualzinha a nossa. Pode vir, irmãos, pode subir por lá, ó. Nós vamos proceder à oração da ordenação agora. Você segura para mim o microfone, por favor. Por gentileza, vem aqui em cima do púlpito nosso irmão João Tomás, cooperador da Central do Areado. A honra deve a todos, viu, irmãos? Então agora nós vamos proceder à oração de ordenação. A irmandade fica bastante na comunhão para que o Senhor dá força para nós. Você segura para nós. Segura o papel, para não esquecer. Unidos, buscamos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Segura para mim o microfone. Américo Marques do Santo. Glória a Deus. Irmão Américo Marques Júnior, o Senhor que te chamou a esta graça,
perdoou os teus pecados, te guardou neste mundo, no tempo certo te selou com a bendita promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, preparou a esposa, foi cooperador de jovem, foi músico. Senhor, graça te damos, tu abençoaste ele na terra, e esse dia estava determinado por Deus aí no céu. E hoje, Alama Salaía, irmão Américo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba da mão do presbitério o ministério de ancião na obra de Deus. Shalamacata, aleluia, Acatia Lama, Ramacata Lama, Ranacatutia Lama, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, graça te damos por esse momento de alegria, qual estava determinado aí no céu, com essa ordenação, Senhor, na cabeça do nosso irmão Américo. Abençoa ele agora, nesta nova missão na terra, aonde ele for, vai na frente, abrindo a boca, fala na boca dele, pondo a mão, põe a tua mão junto, Senhor, abençoando que nunca vem faltar palavra de vida eterna. Nos casos, nas decisões, seja com ele pelo amor do teu nome, abençoando aquela querida irmandade do Areado, que recebeu ele com tanto amor e carinho, que Senhor, que vai trabalhar junto com ele, que vai ser uma terra perto dele, ajudando. Senhor, abençoa a querida irmandade. Te apresentamos a sua esposa também, a sua companheira. Senhor, feliz do homem que tem uma companheira, que é a muleta do nosso ministério, que na hora da prova, da luta, o Senhor usa da esposa para falar com nós. Abençoa ela também, trabalha na obra da piedade, dando a ela a revelação, dando a ela a sabedoria, dando a ela o que ela tem de necessidade. Abençoa todos os demais que estão aqui dentro, que os irmãos e as irmãs, Senhor, guarde e abençoa todos pelo amor do teu nome. Seja com todos nós e abençoa também mais e mais o nosso irmão Américo na parte material. Seja com ele no seu trabalho também. Graça damos a ti em tudo, em nome de Cristo Jesus, o seu amado Filho, bendito em eterno. Shalamanto lokoti anketa, rialamato ti alama, aleluia, glória. Deus seja louvado. Pode levantar a tribuna agora. Fica aqui em cima somente os irmãos que foram ordenados este ano e os que ainda falta ser ordenado. Os demais podem voltar para os seus devidos lugares. Deus que abençoe. Amém. Agora, servo de Deus virão aqui, falarão de cidade que é, o nome, o ministério e o dia que foi ou vai ser ordenado. Zaqueu Marcos de Souza foi ordenado dia 31 para diácono em Poços de Caldas, Jardim Amarilis. Renato Dionísio de Souza Filho, vou ser ordenado nessa igreja amanhã, para a igreja do Pinheirinho.
João Ricardo Miguel. Deus preparando você ordenado amanhã para a igreja do Primavera. Geraldo Lara, você é ordenado amanhã nessa igreja como diácono da Vila Formosa. Alessandro Aparecido da Silva, você é ordenado amanhã nesta congregação para diácono na igreja do Gaspar Lopes. Guaraci dos Anjos será ordenado dia 12 de dezembro para diácono na congregação de Alterosa. Paulo Santos da Costa, vou ser ordenado amanhã aqui nesta congregação, diácono de Visa Nova. Miguel Arcanjo Correia, serei ordenado dia 9 de dezembro na cidade de Botelhos, ministério diácono. Conto com a presença de todos e com a oração. Reinaldo Alves, diácono em Campo do Meio, ordenação dia 17/11. Salvador Augusto Cabral, diácono em Campo do Meio, ordenação o dia 17/11, quarta-feira, às 7 horas. Deus seja sempre louvado. Eu agradeço a Deus pelo dia que o Senhor me chamou nessa graça, ainda na minha mocidade, tem feito obra na minha vida, na vida da minha família, tem chamado meus pais, tem preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, minha companheira, minha amiga. O Senhor nos deu a graça, tem nos abençoado ali na cidade de Santo André. Depois passamos um tempo em Mauá, voltamos para Santo André. E eu agradeço a Deus que desde o dia que o Senhor me chamou, ainda que não tenha faltado luta, prova, as guerras, as aflições, as investidas do nosso adversário, mas em tudo o Senhor tem sido mais do que vencedor nas nossas vidas. Todos os dias o Senhor tem entregado para nós a vitória que precisávamos. Agradeço a Deus também pelo meu sogro e minha sogra, que o Senhor preparou como anjos, também nos ensinou o caminho. Agradeço a Deus que o Senhor fez algumas promessas na nossa vida. O Senhor deu a graça de cuidar do nosso saudoso irmão Luiz Galdino, que foi um dos primeiros anciães ali da Vila Camilópolis, em Santo André. E Deus dava a graça de toda semana orar com o servo de Deus. Ele estava enfermo, acamado, e foi chegando o fim da sua vida, ele foi perdendo a sua visão, mas passava uma perturbação espiritual muito grande, e nós tínhamos que ficar ali de joelho junto com o servo de Deus, até que o Senhor libertasse ele por completo daquela aflição, daquela perturbação espiritual. Para a igreja ter uma ideia, ele pedia para que nós ajoelhássemos e não levantássemos da oração enquanto o Senhor não visitasse ele com a promessa do Espírito Santo. Isso passava hora, 2 horas de joelho. E eu me lembro que um dia uma glória muito grande entrou dentro daquele quarto, e nós vimos como que um clarão, e quando entrou ali, o Senhor começou a visitar o servo de Deus numa linguagem tão maravilhosa, e ali Deus deu a graça de encerrar aquela oração. Nós levantamos, e o Senhor visitava muito ele. Eu me afastei um pouco,
E ele ficou me procurando com o dedo, já não enxergava mais. E quando os dedos dele apontou para mim, ele falou assim: eu não vou ver, mas você se prepara hoje, Deus te ungindo para a obra do presbitério na terra. Glória ao Senhor. Isso faz mais de 18 anos, guardei dentro do meu coração. Um dia também Deus preparou, nós fazíamos ali algumas visitas, algumas necessidades que se apresentavam. E um dia nós estávamos na casa de um servo de Deus, na cidade de Diadema, ali numa comunidade bastante simples. O servo de Deus tinha uma das suas filhas com problema, ali um filho com problema, com certeza ali pelo que entendimos era uma paralisia infantil que tinha dado naquela criança. E a casa sofria bastante, mas uma glória muito grande de Deus dentro daquela casa. E ali nós fomos visitar aquela família, e quando fomos orar para apresentar aquela casa, uma glória muito grande nos envolveu aqueles irmãos, envolveu aquele menino que tinha problema. E ele começou a falar uma linguagem tão linda, o seu pai e sua mãe começou a chorar muito. E quando levantamos daquela oração, o seu pai chorando bastante, falou: olha, eu preciso te contar uma coisa. Quando Deus visitava o meu filho, Deus deu a graça de interpretar a linguagem que ele falava. E o Senhor pediu para te falar o que ele falou. Eu falei: pode falar, irmão. Olha, você guarda bem no teu coração, não sei o tempo, não sei o dia, eu não sei o ano, mas o que Deus deu na boca dessa criança é que falou que você não vai ficar o tempo todo da tua vida no meio da orquestra, que um dia Deus vai te colocar diante desse povo, para você atender reunião da mocidade, batismo, e ainda que você não acredite e achar que um homem tão simples está te dizendo isso, olha para fora agora, está um calor muito forte, nós estamos sentindo este calor aqui dentro, mas para provar que é Deus na boca desta criança, nós vamos apontar para o céu agora e vamos pedir para chover aqui, para você acreditar no Deus que está te dando essa ordem. Glória ao Senhor. E quando eu olhei pela janela, ele apontou: chuva, faz com que a profecia que saiu da boca deste menino venha fazer com que este homem creia que o Senhor está ordenando uma obra na vida dele. Na mesma hora nós ficamos na comunhão, e rapidamente uma chuva muito forte começou a cair ali, e a glória de Deus tomou aquela casa. Bendito o Senhor. Quando saímos dali, igreja, dobrei 2 quarteirão, o chão já estava tudo seco, e eu estou aqui dando glória a Deus nessa noite. Agradeço a Deus também, porque o Senhor preparou a nossa mudança para a cidade de Areado. Agradeço a Deus que passamos um pouquinho de prova, de guerra. Minha esposa foi apoderada de uma enfermidade também, aleluia, da parte espiritual, uma síndrome, e a serva de Deus sofreu bastante. Eu me lembro que ela dava aquelas crises nela, e eu não tinha caminho, não sabia se levava no médico, se não levava. Mas me lembro de um dia, muita chuva, e eu estava a 50 quilômetros da minha casa, e começou a chegar mensagem no meu celular, uma atrás da outra, e quando eu olhei, a minha esposa falou: vem para casa agora, eu estou passando muito mal, eu não sei se eu passo dessa noite. Ali o desespero me pegou, irmãos, estava com mais alguns servos de Deus, e voltamos para minha casa. Quando eu cheguei, 100 metros da porteira, eu moro na zona rural, na roça, 100 metros da porteira até minha casa. Eu lembro que eu fui subindo, e eu fui clamando a Deus, falei: Senhor, dá um sinal na minha vida, se realmente Tu me mandou para este lugar, Senhor, se é aqui que Tu quer que eu esteja, se apresenta dentro da minha casa, liberta a minha esposa. Entrei dentro de casa, igreja, ela estava deitada, o travesseiro em cima da cabeça, e uma perturbação espiritual tão grande junto à serva de Deus. Eu tirei aquele travesseiro, coloquei o véu sobre a sua cabeça,
dobrei o meu joelho, coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Eu falei: Senhor, enquanto tu libertar a tua serva, eu não levanto desta oração. E eu agradeço a Deus que começamos a apresentar ela. E quando foi mais ou menos 3:30, 4 horas da manhã, ela já estava dormindo, um sono de muita paz. O ar ficou leve dentro de casa, uma brisa tão gostosa começou a nos visitar. Eu senti uma glória tão grande, uma voz que falou, encheu todo o quarto: pode deitar na tua cama agora, porque o que perturbava a tua esposa já está agora nas profundezas do inferno. Glória! Quando eu levantei pela manhã, minha esposa estava liberta, e está liberta até o dia de hoje. Eu estou glorificando o nome do Senhor. Agradeço a Deus também passei uma prova de 90 dias, uma perturbação tão grande, igreja, tão grande. O inimigo se apresentava direto, dizendo que ia me destruir, que ia me matar. Eu trabalho viajando, falou que eu ia sofrer um acidente, passei muita perturbação, umas crises de ansiedade muito forte. E eu me lembro de uma noite em que eu não conseguia dormir, e eu fiquei muito preocupado com a minha esposa. Eu levantei da cama, dobrei meu joelho, falei: Senhor, tem misericórdia, minha mente, não consigo mais raciocinar, uma mente acelerada, não conseguia mais ter foco de nada, um desespero, coração disparado. E eu deitei no chão, igreja, orando, e comecei a clamar e chorar diante desse Deus que está aqui dentro hoje. Glória ao Senhor. E eu me lembro que o Senhor começou a me visitar e falou: fica firme, você vai passar essa prova, e um dia você vai entender por que eu te coloquei nesta situação. Glória. Falei: Senhor, mas é permissão tua, não vou ter força. O Senhor falou: eu sou a tua força e sou o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Eu agradeço a Deus, igreja, que depois daquela parte, um dia 6 horas da tarde, eu estava dentro de casa, estômago enjoado, já tinha perdido mais de 11 quilos, intestino desregulado, estômago ruim, não tinha vontade de comer mais nada. Um menino passando na rodovia perto da minha casa, ligou para mim e falou: paz de Deus, irmão Américo, vai tudo bem? Eu falei: está tudo bem, filho, eu estou passando aqui com os meus pais, Deus mandou eu entrar aí dentro da tua casa e orar por você. Eu falei: se você está sentindo, então vem depressa. Passou 5 minutos, ele tocou a campainha, entrou dentro da nossa casa, e ali eu cheguei e falei: olha, eu estou numa situação difícil, então já vamos dobrar o joelho e vamos orar. Glória. Quando dobramos o joelho, a glória de Deus tomou aquela criança, ele começou a falar na linguagem dos anjos, e de repente Deus deu uma oração para ele, e ele começou a conduzir aquela oração como um homem de muitos anos desta graça. E no meio daquela oração falou: Senhor, Deus dos exércitos, Deus do meu cooperador de jovens, entra dentro desta casa agora, visita o corpo do teu filho e repreende este mal, para nós poder glorificar o teu nome. Glória. Uma glória muito grande começou a nos visitar, e diante desta glória Deus tomou o menino e falou: olha, dia após dia, irmão Américo, Deus te tirará desta prova. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, o tempo passou, e hoje eu estou aqui glorificando a Deus diante da igreja. Então agradeço a Deus por muitas obras. Termino pedindo oração para a igreja. É uma responsabilidade muito grande, mas foi como Deus deu na boca do servo de Deus. Eu quero estar no coração de toda a irmandade que está aqui, a Irmandade de Ariado, o ministério, nosso irmão Francisco, nosso irmão João, nosso irmão Sebastião, nosso irmão Antônio, nosso irmão Amintas, que eu possa caber no coração dos servos de Deus.
toda a irmandade da cidade de Areado, aqui de Alfenas e de toda a região que nos tem dado tanta alegria e tanto prazer de servir a Deus nesta região. E também vocês podem ter certeza, cada um de vocês vai estar dentro do meu coração também, e naquilo que o Senhor nos der para fazer nesta obra, nós vamos se dedicar de corpo e de alma para obedecer a voz do Senhor e trazer para a igreja a palavra da vida eterna. Rogo oração para vós, a minha esposa, os meus pais, os meus sogros também, sogra, que Deus trouxe, está junto de nós, para que possamos melhor fazer a vontade do nosso Deus na terra. E peço oração para todos vós, as crianças e a mocidade da cidade de Areado, que eles estão dentro do meu coração, para que Deus possa continuar abençoando a reunião de jovens também. Eu agradeço a Deus por tudo e por esta força. Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Já está cedo, vamos cantar o hino, Deus mandará a palavra para nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Marcos, capítulo 6. Versículo 45, Jesus anda por cima do mar. Marcos capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda de Betsaida, enquanto despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento era o contrário, e perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando ele ouviram andar sobre o mar, cuidado que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. O vento aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido. E quando já estava outra banda, dirigiram a terra de Genezaré e ali o atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram, e correndo por toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabia que ele estava, os que achava enfermos. E onde quer que entrava, ou cidade, ou aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogaram-lhe que deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos que tocavam saravam. Até aqui, irmãos. Amém. Palavra esta, irmãos, pregada pelo servo de Deus há muitos anos atrás, e hoje sendo revelada para nós, porque tem muitos irmãos e irmãs que veio aqui nesta ordenação, e só o Senhor sabe a tua necessidade. E o Senhor nunca reuniu o seu povo e despediu o povo com fome. Sempre Ele tem o de comer para a irmandade. Deus já preparou a ordenação, e agora é o pão para saciar nossa alma. Então, irmãos, chegou naquele tempo, o Senhor obrigou eles a entrar naquele barco. Hoje o barco representa para nós a graça de Deus.
O mundo representa o mar, o vento representa o pecado, a onda representa a vaidade. E nós, irmão, estamos aí, entramos nesse barco não para atravessar para Betsaida, mas entramos deste mundo para passar para a Nova Jerusalém celestial. E estando dentro deste barco, irmão, ele despediu a multidão e foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, o barco estava sozinho no meio das águas, e o vento que fadigavam, porque o vento era o contrário. É o que muita gente veio aqui hoje. Teu barco está fadigado pelas ondas, e você veio buscar a palavra. O Senhor te diz: irmão, irmã, entra na comunhão, deixa eu entrar dentro do teu barco hoje. Ou pelo menos toca na orla do meu vestido, porque se você está a tocar na minha orla, você vai sarar, irmãos. E vendo afadigava, porque era o contrário, queria passar adiante, mas quando ouviram andar sobre o mar, cuidaram, porque era um fantasma. Tem muita gente que vem na igreja, não quer na palavra mais. O adversário roubou o dom de crer na palavra. Tudo para você é um fantasma. E o Senhor manda dizer para a igreja de Alfena: sou eu mesmo que estou falando com a tua alma. Sou eu que repreendo o vento, sou eu que repreendo a onda, sou eu que repreendo a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, haja paz dentro do teu barco. Glória ao nome de Aleluia. E quando alguém viu, não é um fantasma, é alguém que está aqui dentro hoje, mas esta palavra é comigo, é com você mesmo, Tomé. Pode começar a dar glória aí. A hora que você tocar na minha ordem, enrola a tua língua, eu mando o diabo embora da tua vida, eu abro a porta que estou fechada. Aleluia, glória. Porque todos estavam perturbados, irmão. Você entrou aqui perturbada por quê? O Senhor é teu pastor e nada te faltará, irmão. Tudo está na minha mão. Mas o que eu tenho que fazer? Deixa essa perturbação de lado, deixa esse mau pensamento de lado, começa a dar glória aí, você vai pegar na partida, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ah, mas a bateria está descarregada, acabou a fé. E o Senhor manda dizer: estou mandando os anjos, vai dar uma carga. Sabe qual é essa carga? É a virtude da minha palavra. Vai carregar você, você vai sair daqui hoje. Que coisa linda, Deus falou com a minha alma. Ficou todos via perturbado, mas logo ele diz: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Igreja, tenha bom ânimo, é o Senhor, não temas, eu estou contigo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando ouviram, aleluia, que pensou que era um fantasma, é alguém que está aqui. Esta palavra é comigo, é com você mesmo. O Senhor está dizendo: estou cuidando de você a tempo e a hora. Vai entrando na comunhão, para você tocar na minha orla. A hora que tocar vai sair virtude, e na virtude Deus vai te libertar. E subiu para o barco para estar com ele. Está vendo? O Senhor manda dizer: deixa eu entrar dentro do teu barco. Ou não tem lugar para o Senhor entrar mais? No teu barco tem tudo que não presta, tem o mundo, tem a vaidade, tem o eu, tem a sabedoria, tem o dinheiro, tem a aparência. Não tem lugar mais para o Senhor no barco. Mas Ele manda pregar: quando eu te chamei na água do batismo, dentro do teu barco eu pus 3 mercadorias de valor: Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda tem esta mercadoria aí dentro. Senhor dando a dizer: vou entrar no teu barco hoje, 14 de novembro de 2021. O que não presta eu vou jogar fora, mas teu barco hoje vai ser abastecido por esta palavra. Glória.
É o barco que estava querendo parar. Não, vai tomar agora, pegar a gasolina nova, que é a virtude. Vamos, o Senhor está nos esperando. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Porque subiu para o barco e está com ele, e o vento aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido, e quando já estava outra banda, dirigiram a terra de Genezaré, ali o atracaram. Assim é você, irmão, quando você passar esta prova, que você atracar no porto da vitória, o Senhor te diz: eu estarei contigo. Dá para você dar glória para o teu Senhor agora? Aleluia. Não tem força para dar glória. O Senhor te diz: antes que esse culto acabe, eu vou visitar a tua alma. Receba a virtude da palavra dentro da tua alma. Não tem o que eu não vou fazer na tua vida. Glória, aleluia. E saindo do barco, logo conheceram. Está vendo? Aquele povo não estava nem conhecendo o Senhor mais. Você está conhecendo. Você veio aqui hoje, veio de outra cidade, eu veio de outro bairro da mesma cidade, e o teu barco está quase parando, está pesado demais. E o Senhor vai mandar o fiscal entrar, e agora, quem é o fiscal? É o Espírito Santo. Joga o que não presta fora, deixa eu pôr mercadoria de valor. Qual é a mercadoria de valor? Paz, mansidão, caridade, temor, alegria, piedade, amor. Em nome de Cristo Jesus, igreja, receba esta palavra vindo do céu dentro da tua alma. Aonde a tua mão não alcança, o do Senhor vai ultrapassar. Caminhos novos abrirei na tua vida. Repreendo o vento, repreendo a onda, mas você vai chegar. Glória a Deus. E saindo eles do barco, o conheceram, e correndo todo ao redor, começaram a trazer em leito, onde quer que sabia, estavam achados os enfermos. Cadê os enfermos? Está todo mundo aqui, ó. Nós não viemos aqui para aparecer, não viemos a negócio, viemos para ouvir a voz de Deus. E eis os enfermos aqui agora. O Senhor te diz: dá uma encostadinha. Mas como que eu vou encostar no Senhor? Começa a dar glória, e a virtude vai te tomar. E a virtude saindo de mim, pode ser a enfermidade que for, eu vou libertar aqui hoje. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E onde ele entrava, em cidade, aldeia, campo, apresentava os enfermos, rogavam a menos para tocar. E tem muita gente que não tem fé mais nem de orar, não tem fé mais nem de vir na igreja, não tem fé. Aquele irmão, aquele pregador, eu não tenho fé. Não, irmão, pode estar quem estiver aqui em cima, da palavra pregada daqui para cair no teu coração, o Senhor purifica a palavra. E Ele manda dizer para cada um de nós agora: eu vou entrar dentro do teu barco, vou limpar o teu barco. E olha lá, 8h35, nessa última oração, a minha presença vai invadir a tua alma. Alama. E tem muitos que não estão convidando o Senhor. Ele manda dizer: eu vou entrar sem você me convidar. Alama. Sabe por quê? Você nasceu para dar glória, você nasceu para ir para o céu. Nem força você não tem de falar: eu serei a tua força, serei o teu companheiro, sou a muleta do, aleluia, do aleijado, sou o olho do cego, sou o marido da viúva, sou o pai do órfão, e sou o teu pastor, e nada te faltará. Deus seja louvado. Deus dará graça. Irmão Moacir veio aqui agradecer por tudo que Deus preparou por nós. Unidos agradecemos a Deus. Glória. Alamahala Suriala Io Surialamai.
Yala Surya Yala Mahala Siala Yala Ala Yala Mahala Surya Yala Siala Maya Ria Yala Siala Mahala Siala Ala Yala Surya Yala Sahala Mahala Hala Siala Hala Sahala Mahala Ria Hala Surya Lama Ala Ria Surya Hala Mahala Surya Lai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso, que habita nas alturas do céu, em nome de Cristo Jesus, seu Filho, voltamos aos seus pés, Senhor eterno, diante da tua santidade eterna, Senhor, aguardando um convite da sua parte para adentrarmos mais uma vez no teu santuário, onde vamos desfrutar as delícias do teu reino, Senhor eterno. Pai, queremos nesta boa oportunidade te agradecer esta grande obra que tu operaste na nossa vida, nos separando deste mundo pecaminoso, dissoluto e mal, nos colocando nestas fileiras santas, nos prometendo, se formos firmes e fiéis, tu nos darás no céu a bendita coroa da vida eterna. Te agradecemos pelo amor demonstrado para com as nossas almas, através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo no madeiro da cruz, Senhor eterno. Te agradecemos pela sua providência e pela sua misericórdia, que temos provado constantemente na nossa vida, Senhor eterno. Estamos, Senhor, prontos para te agradecer por este banquete espiritual, Senhor eterno, por esta bonita obra, Senhor eterno, em que tu preparou mais uma ordenação para um servo teu, para o ministério de ancião. Senhor, te agradecemos por este grande número de irmandade que estão aqui, Senhor eterno. Retribua cada um, Senhor, segundo a sua grande misericórdia, mas em cumprimento à sua palavra pedimos, dá o sinal que o teu filho, a tua filha precisa, mostrando que tu estás contente, Senhor eterno, com o que fizemos. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que ainda não fazem parte deste caminho santo, Senhor, e que vieram aqui, Senhor, nos prestigiar, e prestigiar primeiramente a ti, Senhor, com a sua presença aqui neste lugar, Senhor eterno. Pai glorioso, te agradecemos pela guia, luz, força e direção em que tu deste ao teu servo nessa presidência, Senhor eterno. Revista o teu filho mais e mais do poder do alto, Senhor eterno. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o teu filho foi uma ferramenta afiada, um instrumento afinado, Senhor eterno, para uma obra de amor na face desta terra, tanto na ordenação do teu servo, nosso irmão Américo, quanto, Senhor, na exortação da palavra. Não tem como negar que essa multidão contemplou o céu aberto a favor das nossas almas, Senhor eterno. Estamos maravilhados, Senhor eterno. Pai, já não estamos mais sozinhos na embarcação, já estamos acompanhados, Senhor, da sua visitação gloriosa, Senhor, dentro da nossa alma. Não aparta de nós a tua presença, pelo amor do teu santo nome, Senhor glorioso. Pai de amor, te agradecemos, Senhor glorioso, por tudo quanto tu nos tem preparado nesta noite, Senhor eterno. Pai amado, pela sua visitação e pelos dons que tu derramou aqui nessa noite,
porque uma chuva de bênção foi despejada aqui no nosso meio, Senhor eterno. Te agradecemos, Senhor eterno, por aquilo que está preparado para nós. Permita que faça bem, Senhor eterno. Pelo amor do teu santo nome, abençoa as mãos que prepararam. Senhor glorioso, nesta gloriosa oportunidade, queremos, Senhor, com toda a nossa alma, te render honra, glória e louvor ao teu santo nome, Senhor glorioso. Essa bênção pedimos com voz de agradecimento por Cristo Jesus, seu Filho, bendito em eterno. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, alama, surianqueta, aleluia. Deus seja louvado. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 232. E a festa não acabou. Amanhã tem mais. Amanhã haverá ordenação novamente nesta congregação. Tem alimentação para todos. Ao lado no estacionamento, faz as filas, será fornecido um marmitex de comida. Tem para todos. Já saciamos a alma, vamos saciar a carne agora. Deus que abençoe a todos que vieram. Ao retorno para vossas casas, leva a saudação desta ordenação com a santa paz de Deus. Que a paz de Deus, a palavra, a virtude permaneça em nossos corações para a vida eterna.